Meus amigos, meus irmãos, que Deus nos conceda no dia de hoje sabedoria e muita paz. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e participe conosco. Gente, hoje nós vamos fazer o estudo na modalidade Perguntas e Respostas, que vocês já conhecem, hoje na sua edição número 22. Eu tenho pedido no canal que as pessoas encaminhem seus questionamentos, suas dúvidas e felizmente está acontecendo, né? Tem chegado questões muito interessantes que eu tenho certeza que alcança a todos nós. Nos ajudam bastante no nosso dia a dia esses esclarecimentos da doutrina espírita. No dia de hoje, nos chegaram 4 questões e aqui nós vamos dar início mostrando o que nos diz a doutrina espírita. Eu sempre digo aqui, olhe, nós não identificamos a pessoa, nada disso, apenas eu leio o questionamento e trago aqui o esclarecimento da doutrina. Isso é muito bom. A primeira questão diz assim: eu sou homem que gosta de outro homem. Durante muitos anos exerci a prostituição em vários países na Europa. Inclusive cheguei à China e outros continentes. Saí de casa com 17 anos, sem experiência de vida e sem estudo cheguei a este mundo, inclusive das drogas. Mas quando eu conheci o Evangelho de Jesus, consigo me libertar. Mas será que já estava destinado a essa vida desregrada? É uma pergunta que sempre me faço, porque eu não tinha noção de nada. Gente, essa pergunta é muito significativa. Primeiro que o irmão diz aqui a sua condição, sua orientação sexual, e que para nós na doutrina espírita somos todos irmãos. A doutrina não cogita da condição sexual, das escolhas que cada um faz, até porque a doutrina nada proíbe, mas tudo nos orienta. E aqui ele nos dá um depoimento muito importante, que andou desregrado por muitos anos, até que conheceu a doutrina espírita, estuda o Evangelho e hoje está praticamente há 4 anos liberto dessa vida, da prostituição e das drogas também. Mas veja o questionamento dele como é importante. Será que eu já estava destinado a ter essa vida? Sempre me pergunto. Muito interessante essa questão. Meu irmão, você que nos endereçou esta pergunta de forma clara, objetiva, muito corajosa, aqui vai a orientação da doutrina espírita. Lembrei no seu depoimento muito de Maria Madalena, que vivia praticamente esta mesma vida na época de Jesus, e num depoimento na obra Boa Nova, tem esse depoimento de Maria Madalena dizendo a Jesus que gostaria de ser acolhida no reino de Deus. E Jesus diz mais ou menos isso, de que Deus não condena ninguém. Então, esse seu depoimento é muito importante, mas o que nos diz a doutrina espírita? Que nós não temos um destino traçado, meu irmão. Muito menos um destino que traga a nós, enquanto espíritos em evolução, uma vida tão dura, tão difícil e tão completamente desregrada. Nós temos, o que diz a doutrina espírita, um plano encarnatório. E, obviamente, quando o espírito muito se compromete perante as leis de Deus, ferindo a si e ferindo ao próximo, ele precisa reencarnar para começar um caminho de resgate e de redenção. Aí, já estudamos aqui sobre a escolha das provas, o que é que nos dizem os espíritos. Sim, nós vamos estar no meio onde essa nossa inclinação novamente vai ser testada, para que nós possamos, com força, com determinação, resistir a esses arrastamentos e fazer da existência uma nova oportunidade de recomeço.
É nítido aqui, pelo seu questionamento, que nessa nova encarnação que você teve, infelizmente você faliu de novo, não é? Então, a sua escolha aos 17 anos foi seguir numa existência de desregramento. Você não está condenado por Deus nem por ninguém, meu irmão. Até porque você vem fazendo um gigante esforço para desprender-se dessa vida que até então foi o caminho que você seguiu. Todos nós temos a nossa estrada, nossa entrada de Damasco, não é? O apóstolo Paulo vivia perseguindo Cristo profundamente, até que chegou na entrada de Damasco, visualizou Cristo e transformou-se completamente, tornando-se o mais aguerrido defensor do Evangelho de Jesus. O que é que esse ensinamento de Paulo nos diz? Que todos nós temos novas oportunidades. E que mesmo você que se coloca, meu irmão, como uma vida desregrada, vinculado a drogas, que depois que teve o seu caminho de Damasco, que há 4 anos você já está livre dessa vida, não é? Não está voltando àqueles velhos vícios. Todos nós, sim, temos o direito de nos redimir e temos o acolhimento divino para que possamos refazer a nossa jornada. Então, efetivamente, ele respondendo, não, meu irmão, não havia um destino traçado para que você vivesse essa vida. Foi a ação do seu próprio livre-arbítrio e que, felizmente, hoje você despertou para um caminho do bem adequado à sua proposta de tornar-se um espírito de luz também, como qualquer pessoa, não é? Então, filhos de Deus que somos, estamos como espíritos vivendo experiências materiais. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, meu irmão, para que você siga ainda mais firme nessa sua rota de recuperação. Essa é a resposta da nossa doutrina. A questão número 2 diz assim: será que um centro espírita, essa é bem interessante e é dúvida de bastante gente, será que um centro espírita kardecista pode ter um mentor espiritual da Umbanda? Exemplo, um preto velho, caboclos ou índios? Vamos responder. Veja bem, os espíritos são classificados, segundo a doutrina espírita, os espíritos superiores nos ensinam, em espíritos imperfeitos, em bons espíritos e espíritos puros. Eis a escala espírita. Então criou-se, infelizmente, também dentro do movimento espírita, essa noção de que alguns espíritos que se apresentam como pretos velhos, se apresentam como caboclos, índios, seriam vinculados à Umbanda. Olha, não há espírito vinculado a centro kardecista, centro umbandista, espiritualista, não. Eles se ligam às instituições que lhe atraem e que têm uma faixa vibratória adequada à sua. Então, essa questão de pretos velhos, de índios, de caboclos serem uma denominação espiritualista ou não, não procede, minha irmã. Qualquer espírito pode estar vinculado a qualquer instituição. Então, normalmente, os espíritos que são mentores, que envolvem uma instituição espírita ou espiritualista, são espíritos já voltados ao bem e espíritos que desejam o melhor para as pessoas que lá estão. Mas você poderia dizer, olha, mas muitas vezes em centros de Umbanda ou mesmo de Candomblé existem alguns... Gente, isso é questão do livre-arbítrio de quem faz aquela instituição. Então, para o mundo espiritual, o que vale é a luz que cada espírito traz, independente da forma com que se apresente. Então, não existe, minha irmã, essa colocação de que esses espíritos que você citou sejam de uma instituição ou de outra. No nosso centro espírita, que se coloca como um centro vinculado à Federação Espírita do Estado e também mundial, é um centro organizado e lá nós temos sim pretos velhos que se apresentam,
caboclos, índios, enfermeiros, médicos, espíritos, todos unidos, formando uma grande família espiritual de amparo à nossa instituição. E aí vale salientar uma coisa interessante. Esses espíritos que assim se apresentam, como você citou, eles têm muitas existências. Então não significa, não é, que todas as existências tenham sido iguais. Cito aqui um caso que tivemos na nossa instituição e um caso que Divaldo também citou para a gente, de um espírito que se apresentava nessa condição humilíssimo, de um preto velho muito simples, falando com aquela a fraseologia muito própria dos pretos velhos. E mais adiante se descobriu que era um espírito de um quilate enorme, não é, de muito conhecimento, tinha sido no passado médico, exerceu uma medicina muito bem, porém, no campo moral, ele deixou muito a desejar. E então ele próprio, para vencer essa inclinação da vaidade, do orgulho que o perdeu naquela existência, desde então ele vem se apresentando dentro dos centros espíritas como um homem humilíssimo, não é? Como um preto velho, como que uma pessoa que mal teria conhecimentos mais alargados e, no entanto, é um espírito muitíssimo preparado. Então, a forma como o espírito se apresenta não o define e não o classifica em instituições. Todos os espíritos são de Deus e a luz que brilha no coração desses espíritos é o que os coloca em condições de dar apoio às instituições que trabalham nesse intercâmbio abençoado do mundo físico com o mundo extrafísico. Espero ter esclarecido a questão dessa irmã que nos endereça a pergunta. A terceira questão diz assim: sinto constantemente um espírito bem presente perto de mim. Pela vidência, identifiquei ser um índio que me trata muito bem. A vibração que sinto próximo a ele é normalmente boa e às vezes neutra. Quem será então essa entidade? Por que aparece para mim se eu sou estudante kardecista? Mais uma vez, a questão que nos chega é de uma forma, de um raciocínio equivocado. A pessoa que nos coloca a questão pensa assim: ora, eu sou de um centro kardecista, nem sou da Umbanda, nem do Candomblé, nem de outra denominação espiritualista. Por que então é um espírito índio que se apresenta para mim? E não, vamos lá, uma freira, um sacerdote, ou mesmo um espírito que não tem essa classificação, mas traz muita luz. E quem disse, minha irmã, que esse índio que está próximo a você não é muito iluminado espiritualmente, que não traga consigo uma grande sabedoria? Então, volto a dizer, olha aí, a outra questão vem em cima dessa mesmo item. Os espíritos são colocados como espíritos imperfeitos, bons espíritos ou espíritos puros, não é? Outra denominação não é tratada pela doutrina espírita. Então, criou-se sim uma mística de que esses espíritos não é vinculados à natureza, que, como você mesma já citou em outra questão, de pretos velhos, não é, de caboclos, não seriam espíritos vinculados a centros kardecistas. Volto a dizer, se você é uma estudante do Evangelho, que segue as orientações que Kardec nos traçou pela doutrina espírita, entenda, minha irmã, qualquer espírito que tenha boa vontade e seja um espírito voltado ao bem, é um privilégio ter esses irmãos ao nosso lado, não é? Então, esses espíritos todos, independente da maneira que estão se apresentando, eles se aproximam da gente sim. E aí você me pergunta, quem seria esse espírito? Porque a irmã detalha outras questões, dizendo que estava dentro do centro, que esse espírito se apresentou e disse:
nessa instituição, eu estarei bem comportado. Mas minha forma de trabalhar é diferente desse centro. Então já travei, minha irmã, contato com muitos espíritos ligados à natureza, irmãos muito simples, mas de um coração gigantesco. E eles trabalham muitas vezes até de maneira distinta, não é? Não segue o modus operandi, às vezes, de uma casa espírita, mas todos os trabalhos voltados ao bem não tem bandeira que os separe. A bandeira que os une é o bem. É o que esses espíritos ofertam às pessoas pelos quais eles querem olhar, velar e até auxiliar. Nitidamente, esse espírito se afina com você, vibratoriamente, e te segue te protegendo, te inspirando, te orientando. E aí não importa a maneira com que ele se apresente, até porque já estudamos, o perispírito é moldável pelo pensamento do espírito. Ele pode estar se apresentando como um índio, amanhã como um nobre, amanhã como um plebeu. O que vale mesmo é a sua identificação vibratória e a sua evolução espiritual. Então, seja grata por estar dentro ou fora da casa espírita, envolvida por um espírito tão bom, como você mesma citou. A maioria das vezes a vibração é muito boa em volta desse espírito. Então, psiquicamente, se liga a ele quando puder, peça algumas orientações e não subestime nenhuma entidade que se aproxime desejando te fazer o bem. A aparência nada indica do grau de profundidade desse espírito que, como nós, é um grande viajor do tempo e está nesse momento, nesse caso concreto que você apresenta, desejando apenas te auxiliar. Essa é a resposta para você. Finalmente, vamos para a nossa quarta questão. Uma questão muito importante também. Diz assim: hoje à noite fiz o meu evangelho no lar, mas ao dormir me vi em lugares de vícios e desequilíbrios e me vi cercado de duas entidades. Foi um sonho muito real. E essas entidades insistindo para eu voltar a usar drogas. Confesso que me balançou um pouco, mas resisti, pois já estou praticamente há 4 anos limpo. Como entender o que houve e como posso me ajudar e ajudar a esses espíritos também? Veja que questão muito importante para todos nós. Uma grande dúvida que pairou na mente desse irmão é exatamente essa. Eu estava me preparando para adormecer, fazendo o meu evangelho no lar, e como é que de noite eu fui bater nesses sítios de orgias, de drogas, de vícios, se eu me preparei anteriormente? Essa é a primeira questão que ficou embutida aqui nessa narrativa. Depois eu vou responder a pergunta direta que ele nos fez. Meu irmão, por mais que a gente se prepare na hora do nosso sono, que já foi recomendado aqui no canal a importância, não é, desse preparo, nós não vencemos da noite para o dia as inclinações que trouxemos ao longo de toda uma existência. Você está há 4 anos, graças a Deus, limpo desses vícios, mas não esqueça, meu irmão, que foi uma vida inteira vinculada a essas viciações. Isso vai para o subconsciente, isso fica guardado e aos poucos o espírito em redenção vai se depurando dessas inclinações que o fez, que foi o seu norte por muito tempo. Então você me pergunta, o que aconteceu? Exatamente isso. Quando você se desprendeu do corpo físico, esse arrastamento foi um pouco mais forte do que você pôde resistir e você se encaminhou para essa região. Lá, encontrou-se com espíritos que ainda vibram nessa faixa dos vícios. E, obviamente, meu irmão, quando esses espíritos se encontram nesse quadro ainda de infelicidade, de desordem psíquica, de desequilíbrio moral, eles tentam fazer com que aqueles que estão
em esforço de libertação, possam então novamente tombar moralmente nesse campo. Então o irmão pergunta: como posso me ajudar e ajudá-los? Você já está se ajudando, meu irmão, fazendo regularmente o seu evangelho, buscando vibrar numa melhor faixa vibratória aqui no plano material, fazendo suas leituras espíritas, buscando locais ajustados à nova vibração em que você vive, embora saibamos que são limites ainda frágeis e que precisa de muita perseverança e muito esforço seu para se libertar mais completamente. Então, é importante o caminho que você já está trilhando de ajudar-se espiritualmente, se afastando desses vícios que lhe trouxeram nessa e em outras existências profundos prejuízos para a sua evolução. E como ajudar esses espíritos? É oração, meus irmãos. Perdoe o assédio que eles fizeram durante a noite, reze, prece para Jesus, para que a luz do Cristo, que trouxe uma transformação para você, também chegue a esses espíritos que não são nossos adversários, mas, fundamentalmente, são espíritos muito sofredores também. Então, essa orientação que nos traz a doutrina espírita, e aqui nós vamos concluindo esse estudo de perguntas e respostas, e rogo a vocês, divulguem bastante, deixem aqui o seu ok, e, por favor, enviem questões como estão chegando para a gente. Isso está viabilizando esses estudos e, com certeza, procuraremos aqui, com a maior tranquilidade, dentro do que nos diz lealdade à doutrina espírita, responder esses questionamentos. Muita paz, gente, muita luz, e Deus permitindo, próximo sábado estaremos aqui novamente.